A década de 1990 marcaria uma virada drástica em sua trajetória. Com sua retórica incisiva e estilo combativo, Laura encontrou no meio televisivo uma plataforma perfeita para canalizar sua energia e opinião. Começou como apresentadora de programas jurídicos e de debate social, mas rapidamente entendeu o apelo das histórias emocionais e a audiência que isso gerava. Assim nasceu Laura na América, um formato explosivo que catapultou ao estrelato em toda a América Latina. O programa misturava denúncias de abusos, traições familiares, brigas entre vizinhos e lágrimas, muitas lágrimas. Laura gritava, interrompia, julgava. Suas frases icônicas, "Que paz é o desgraciado", ou "Esto é uma basura", viraram memes antes mesmo da era da internet viral. Mas enquanto seu rosto dominava os televisores, sua vida privada desmoronava nos bastidores. Seu casamento com Mário de la Fuente, pai de suas filhas, terminou em ruínas. Acusado de infidelidades e com um temperamento explosivo, a relação foi marcada por gritos, separações e reconciliações fugazes. Laura sempre disse que suportou por amor e por suas filhas, mas a pressão era insustentável. Quando finalmente se separaram, já era tarde, o dano emocional estava feito. O golpe mais duro viria com o envolvimento de Laura com Carlos Daniel Camacho, empresário e político venezuelano, que seria mais tarde condenado por corrupção. Laura foi acusada de manter vínculos ilícitos com o regime de Alberto Fujimori e com o assessor Vladimir Montesinos. A imagem pública da apresentadora sofreu um colapso. De heroína das causas sociais, passou a ser chamada de cúmplice do poder podre. Em 2002, Laura foi colocada em prisão domiciliar. Passou anos confinada em seu apartamento, impedida de sair, enquanto sua carreira escorria pelas mãos. Mesmo ali, tentava manter sua voz viva, gravando programas dentro de casa e tentando sustentar a audiência com reprises e edições improvisadas. A mídia, que antes idolatrava, passou a persegui-la. Jornais que encaravam seus dramas familiares acusavam-na de falsidade, de montar casos para a audiência, de manipular as vítimas. A reputação que levou anos para construir se desfez como um castelo de areia. Com o tempo, até sua família começou a se afastar. Amigos da juventude desapareceram. Colegas da televisão deixaram de atendê-la. As filhas mantiveram certa distância, um silêncio que Laura nunca quis comentar publicamente, mas que se notava em suas raras aparições emocionais. Após o término de sua prisão domiciliar, Laura reapareceu em público com uma frase marcante: "Nada me vai calar". Era 2006 e, contra todas as previsões, ela tentou recuperar o espaço perdido na televisão. Muitos acreditavam que sua carreira havia chegado ao fim, mas Laura era, como sempre, imprevisível. Foi no México que encontrou sua nova casa midiática. Redes como Televisa a acolheram inicialmente com receio, mas o impacto foi imediato. O público, especialmente feminino e das classes populares, ainda a via como uma defensora dos injustiçados. E ela, agora mais agressiva que nunca, prometia limpar a sociedade com seu microfone em punho. Laura de Todos, como passou a chamar seu programa mexicano, manteve a fórmula clássica de gritos, confrontos ao vivo e histórias extremas. A audiência reagiu, alguns com nostalgia, outros com horror. Críticas não faltaram. Jornais acusavam de explorar o sofrimento humano por audiência. Psicólogos falavam em espetáculo de miséria. Políticos pediam sua retirada do ar. Mas Laura seguia em frente. Ainda assim, a pressão foi-se acumulando. Um escândalo envolvendo uma denúncia falsa exibida em seu programa gerou um processo judicial. Laura foi chamada ao Senado mexicano para prestar esclarecimentos. A imprensa fez piada, os memes se multiplicaram. Até celebridades começaram a criticar seu estilo, acusando-a de ser um circo que finge ajudar. A audiência começou a cair. O que seguiu foi uma lenta retirada dos holofotes. Laura tentou manter-se relevante com aparições esporádicas, entrevistas polêmicas e até um reality show, mas o impacto já não era o mesmo. Sua imagem estava desgastada. Os tempos haviam mudado e o público também. Mais recentemente, suas declarações sobre temas políticos e sua postura conflituosa em programas como La Casa dos Famosos a colocaram novamente sob os holofotes, mas agora como alvo de zombaria e desaprovação. Os gritos que antes mobilizavam multidões agora geravam apenas reações desconfortáveis. Hoje, Laura Bozo vive praticamente isolada. Mora em um apartamento amplo, mas silencioso, na cidade do México. Evita aparições públicas e, quando aparece, seu semblante já não é o mesmo. As roupas chamativas ainda estão lá, mas os olhos não escondem o cansaço. A apresentadora explosiva se deu lugar a uma mulher que carrega o peso de sua própria lenda. Em entrevistas recentes, Laura admitiu: "Não tenho amigos nesta indústria.
Estou cansada de fingir. Foi talvez a confissão mais honesta de toda a sua trajetória. A mulher que passou décadas ouvindo gritos, traições e confissões em estúdios TV agora vive o eco de seu próprio silêncio. Os últimos anos de Laura Bozzo foram marcados por uma profunda mudança de tom. A mulher que outrora dominava o horário nobre com sua voz estridente e seu jeito combativo passou a aparecer em espaços mais intimistas, quase sempre tentando justificar quem foi, quem e por que ainda está aqui. Em 2021, sua situação se agravou drasticamente quando foi emitida uma ordem de prisão preventiva contra ela no México, acusada de fraude fiscal. O escândalo foi amplamente coberto pela imprensa, reacendendo velhas feridas em sua imagem pública. Laura, desesperada, desapareceu por semanas. Houve rumores de fuga, de tentativa de suicídio, de colapso nervoso. Há um vídeo publicado meses depois, ela apareceu visivelmente debilitada, dizendo: "E cometido erros, per jamais e sido uma ladrona." A frase ressoou com uma honestidade que há muito tempo não se via em seus discursos. Pela primeira vez, Laura parecia não estar interpretando uma versão de si mesma, mas mostrando a mulher ferida e solitária que havia sobrevivido a décadas de embates públicos, traições amorosas e guerras com o próprio ego. Nos bastidores, comentava-se sua relação com as filhas era distante. Uma delas, Flavia, com quem teve maior proximidade, teria-se mudado para os Estados Unidos há anos. O contato era esporádico, mais por preocupação do que por vínculo afetivo. Laura sempre justificou isso como resultado de sua entrega total à televisão, um preço que pagou sem perceber até que fosse tarde demais. Hoje, Laura Bozzo vive uma espécie de exílio emocional. Não há mais contratos milionários, nem corredores de estúdio esperando por sua entrada. As entrevistas são raras. Quando aceitas, são cuidadosamente roteirizadas. Laura tenta manter sua dignidade intacta, mesmo que passado pese em cada frase pronuncia. Ela não renega sua história, mas também não a celebra. Em suas palavras, "Mi vida ha sido uma telenovela sem final feliz." E talvez essa seja a frase que melhor define sua existência. Uma mulher que começou como advogada dos injustiçados, se transformou em estrela da televisão, foi adorada, odiada, exposta, punida, e que agora atravessa os últimos capítulos de sua vida tentando entender quem foi no meio de tanto ruído. Laura Bozzo não é apenas um nome da TV. É um espelho distorcido da própria América Latina, dramática, intensa, contraditória e resistente. Na intimidade do seu lar, longe das câmaras que um dia a perseguiram com obsessão, Laura passa os dias em reflexão. O apartamento que já foi cenário improvisado de seus programas durante o confinamento judicial agora é um refúgio silencioso. As paredes, antes cobertas por troféus, fotos e recortes de jornais, estão mais nuas. Alguns quadros ainda resistem, memórias de um tempo em que o nome Laura Bozzo era sinônimo de impacto televisivo. Ela passa boa parte do tempo lendo. Redescobriu livros que havia abandonado durante os anos de fama. Romances latino-americanos, biografias de mulheres controversas, volumes jurídicos que remetem a uma juventude esquecida. Laura voltou a escrever também. Anota pensamentos em cadernos gastos, talvez superando suas memórias, talvez apenas tentando entender a si mesma. Às vezes caminha sozinha pelas ruas menos movimentadas da cidade do México. Usa óculos escuros, lenço na cabeça, roupas discretas. Poucos a reconhecem. Quando alguém a identifica, geralmente uma mulher mais velha, o encontro é sempre o mesmo. Um olhar de surpresa, um sorriso emocionado e um gracias por todo o que existe. Nesses momentos, Laura se permite chorar. La televisão me deu todo, y que tomas todavia. Ela diz isso sem rancor, mas com uma melancolia que o tempo não consegue apagar. Os escândalos, os amor partidos, os erros, todos deixaram cicatrizes. Mas foram também a matéria-prima de sua existência. Os convites para retornar à TV ainda surgem, mas são raros, na maioria das vezes, superficiais. Propostas para realities, entrevistas sensacionalistas, reapresentações de seus programas. Laura rejeita a maioria. Diz que não quer ser mais um objeto de consumo. A uma rara entrevista recente, declarou: "Talvez o meu maior erro tenha sido não saber a hora de parar. Mas se eu tivesse parado, não teria vivido tudo o que vivi. E apesar de tudo, eu vivi." Essas palavras encerram muito mais do que uma trajetória profissional. Encerram uma luta por reconhecimento, por amor, por respeito, por redenção. E assim, hoje, Laura Bozzo não é a mulher que grita na televisão. É a mulher que sobreviveu ao peso de ser Laura Bozzo. Durante décadas, seu rosto infantil e seu vestido rosa foram ícones do entretenimento mexicano. Isabel Martínez,
mais conhecida como Latarabila ou simplesmente Chabelita, interpretou personagens que atravessaram gerações. Mas por trás da imagem caricata e do humor leve, escondia-se uma mulher com feridas profundas, batalhas pessoais e uma luta constante contra os rótulos impostos por uma indústria cruel. Isabel nasceu em 1946 na cidade do México, a uma família de classe média. Desde criança, demonstrava um talento incomum para a comédia, mas também uma sensibilidade artística que poucos conseguiam ver por trás da máscara de palhaça. Seu físico pequeno e aparência juvenil a condenaram a viver papéis de menina, mesmo quando já era uma mulher adulta. O sucesso veio com programas de humor, participações em sketches ao lado de Espírito e, finalmente, com seu próprio espaço, onde interpretava uma eterna garotinha de voz aguda e gargalhada exagerada. O público a amava. Crianças pediam autógrafos. Adultos repetiam suas frases. Isabel era um fenômeno, mas a fama tinha um preço alto. Nos bastidores, ela vivia presa à personagem. Diretores a impediam de cortar o cabelo, de usar maquiagem de mulher, de envelhecer publicamente. Seu nome artístico era uma prisão. Quando tentou fazer papéis sérios, foi ridicularizada. Quando falou abertamente sobre depressão, foi chamada de ingrata. Aos 40 anos, ainda interpretava crianças. Aos 50, começou a recusar convites, não porque quisesse parar, mas porque queria mudar. Queria que a vissem como atriz, não como uma caricatura. As pessoas me olham e veem uma criança, mas dentro de mim há uma mulher cansada de fingir. Ela disse isso em uma entrevista em 1999 que causou comoção entre os fãs mais fiéis. Nos anos 2000, desapareceu lentamente da televisão. Passou por problemas de saúde, dificuldades financeiras e crise de identidade. Vivia com o mínimo, a um apartamento modesto na capital. Raramente saía, exceto para visitar parentes e fazer compras simples. A televisão, que um dia foi seu mundo, se tornara um espelho que ela evitava. Hoje, Isabel Martínez é uma lembrança viva de como a fama pode aprisionar, tanto quanto pode exaltar. Ela foi uma estrela, mas nunca deixaram que fosse apenas mulher. Após deixar os palcos e os estúdios de gravação, Isabel passou a viver de forma quase invisível. Aquela que outrora fazia multidões rirem com seu jeito desengonçado e sua voz infantil agora passava as manhãs cuidando de plantas na varanda, escrevendo em cadernos antigos e organizando recortes de jornais onde aparecia como destaque nas décadas de ouro da televisão mexicana. Seus vizinhos diziam que ela era gentil, mas reservada. Sempre com um lenço no cabelo e um sorriso tímido, evitava conversas longas e raramente mencionava seu passado na TV. Alguns nem sabiam que estavam frente a frente com uma lenda do humor nacional. A saúde, contudo, começou a cobrar seu preço. Problemas nos ossos, dificuldades respiratórias e uma leve perda de memória começaram a afetá-la. Ainda assim, recusava a ideia de exílio de viver com parentes. Prefiro minha liberdade, mesmo que seja silenciosa, dizia. Nos seus momentos de maior fragilidade, escrevia cartas para si mesma. Nelas, não reclamava do destino. Ao contrário, agradecia pela vida vivida, pelas oportunidades e até pelos erros. Uma das cartas, encontrada após sua morte, dizia: "Fui criança por tempo demais. Agora sou mulher inteira. Sai aplausos, mas com dignidade." A indústria que a venerou em um tempo a esqueceu no outro. Nenhuma grande homenagem, nenhum tributo nacional. Apenas algumas notas discretas em sites fãs e uma matéria tímida a um programa de domingo. Mas para quem a conheceu de verdade, Isabel deixou marcas profundas. Atrizes que conviveram com ela falam com carinho e tristeza. Uma delas, em um podcast recente, comentou: "Isabel foi a primeira a me dar conselhos no camarim. Disse para eu nunca deixar que me rotulassem. E ela mesma foi rotulada até o fim." Seu velório foi simples. Poucos colegas da indústria compareceram. Mas entre os que foram, havia lágrimas sinceras e memórias vivas. Não da caricatura da TV, mas a mulher por trás do disfarce. Da Isabel que ria baixinho quando errava uma fala. Da Isabel que emprestava dinheiro sem esperar retorno. Da Isabel que sonhava em ser escritora quando tudo acabasse. Hoje, sua história vive na memória dos que não a esqueceram e naqueles que, ao assistirem seus antigos episódios, ainda soltam um riso espontâneo sem saber que por trás daquele rosto infantil havia uma mulher que lutou até o fim para ser reconhecida por inteiro. Apesar do esquecimento da mídia e da frieza da indústria, um pequeno grupo de fãs manteve viva a chama do legado de Isabel. Em fóruns antigos, comunidades online e canais de vídeo dedicados à televisão clássica, seu nome ainda era mencionado com reverência. Comentários como
Ela marcou minha infância, onde ninguém fazia humor como elas se multiplicavam discretamente, como homenagens silenciosas que não precisavam de holofotes. Um desses faz, um jovem cineasta em ascensão, decidiu anos depois produzir um documentário independente sobre a vida de Isabel. Vasculhou arquivos, entrevistou ex-colegas, localizou cadernos com trechos de seus escritos e até conseguiu autorização para filmar no apartamento onde ela passou seus últimos anos. O documentário, lançado a um festival de cinema alternativo, não teve grande alcance comercial, mas foi aplaudido de pé por quem assistiu. Na tela, surgiu uma Isabel diferente, mais humana, mais densa, mais real. Uma mulher que tinha feito do palco seu refúgio, depois do silêncio sua casa. Ela nos ensinou que não há nada de errado em desaparecer com dignidade, dizia uma das falas finais do filme. Com o tempo, sua figura foi lentamente redescoberta por novas gerações. Universitários incluíam suas esquetes em trabalhos acadêmicos sobre a história do humor latino-americano. Professores citavam seu estilo como exemplo de originalidade e timing cômico. E, finalmente, uma pequena praça em sua cidade natal foi batizada com seu nome, após uma petição feita por moradores que ainda lembravam da menina que fazia piadas no pátio da escola. Isabel nunca buscou o estrelato eterno. Seu maior desejo era ser lembrada com ternura, como alguém que amou o que fez e que, mesmo esquecida, nunca deixou de acreditar no poder de um sorriso verdadeiro. E assim, entre páginas de diários desbotados, vídeos empoeirados e memórias de quem realmente a conheceu, ela permanece viva, não como uma estrela, mas como uma chama discreta que nunca se apagou.